boa noite. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Final de semana agitadíssimo no futebol. Violência entre torcedores. Uma vitória de virada do São Paulo. Estou me estudando um pouco aqui, que tem tanto tema. Então, Palmeiras, foi bem, foi mal? O que vocês entendem que aconteceu? Nós vamos debater aqui. A vitória do São Paulo de virada, depois de 6 meses, ganha 2 jogos consecutivamente. E a violência que voltou agora no meio de torcedores, fora de um jogo de futebol, envolvendo um jogo de futebol, mas com mortes, etc. São temas que a gente vai discutir bastante no nosso programa de hoje. Antes de começarmos efetivamente os nossos debates, eu quero deixar aqui a homenagem da TV Gazeta ao Dr. João Carlos de Gênio, que morreu ontem aos 82 anos de idade. Ele que criou o Colégio Objetivo, ele que criou a Universidade Objetivo, que depois virou Unip, Universidade Paulista. Um homem ligado ao ensino durante muitos anos, desde 1971, instalado aqui no prédio da Fundação Casper Libero, primeiro com salinhas modestas, depois alguns espaços muito grandes. Ou seja, um amigo da casa, um homem do estudo, um homem ligado à educação, que deixa uma marca muito importante na história do ensino brasileiro. Nossos sentimentos a toda a família do Dr. João Carlos de Gênio, que ontem nos deixou por causas naturais, aos 82 anos, que vai deixar muita saudade em todos nós. Vamos para o intervalinho, a gente volta já já. Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Muito boa noite, Guilherme Camarda. Muito boa noite, Flávio, e para você ligadinho no Mesa Redonda. Hoje tem bastante presente, mas só para quem interagir pela hashtag Mesa Redonda. Ó, temos 3 presentes hoje. Ó. Vamos lá, o primeiro deles, ó, camisa 2 oficial do Chelsea, tamanho G, olha aí, e um pôster super especial assinado pelo nosso convidado, Ricardo Rocha. Esse é só o primeiro, hein? Primeiro. Segundo, que você tá rindo? Eu não tô entendendo a sua risada. A camisa do Chelsea. Muito estranho. Calma! Posso falar o segundo? O segundo é o moletom do Palmeiras, certo? O moletom também tamanho G. Pois eu vou mandar mensagem só para isso, eu pulo primeiro. Ah, tá, você vai parar. E pulo não primeiro. entendi porque você riu só, mas tudo bem, vamos embora. E o livro Tudo Pode Dar Certo, de Paulo Henrique Dursi também. E aí temos o terceiro presente de hoje, que é a bola de campo oficial da Topper, presente da loja Gol de Placa de Santo André. Muito obrigado. E também o pôster especial assinado pelo Ricardo Rocha, mas tem que ir lá, hashtag Mesa Redonda, bomba bastante lá para você ganhar esse presente. Ó, também tem que responder nossa enquete lá no site gazetesportiva.com, que é a seguinte, quero ver se o senhor vai dar risada de novo, hein? Abel Ferreira já pode ser apontado como o maior treinador da história do Palmeiras, sim ou não? Para mim é sim. Pra mim é sim. Eu não acho, não. Eu acho que é uma coisa... Vida assim... Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Se considerar, mas aí é questão de cada um. Não é pra dar risada. Não é nenhum absurdo. Não é absurdo. Eu só acho que o primeiro prêmio ninguém vai pedir. Do Chelsea. Porque o Palmeiras, lembre-se, representou o Brasil. Oh, com certeza. É claro que muita gente nos assiste Postei fora do país. R$300 no Palmeiras. Nos assiste fora do país. Não é brincadeira, R$300 no Palmeiras. Mas o resto dos brasileiros são revoltados, cara. Estão revoltados. Acho que mas por que o senhor estava rindo? Eu não entendi. Você estava dando rindo umas risadinhas. É. Rindo do quê? Não a hora que eu estava falando camisa do Chelsea, você fez um... Não, eu fiquei revoltado. Irônico. Revoltado. Tá bom. É diferente, é diferente. Não, mas não fique. Não fique porque ganhou o melhor time do mundo. Seria injusto... E o Palmeiras é o segundo melhor do mundo, então. Porque o Palmeiras não é o melhor time do mundo e não vai nunca ser. Esse que é o problema. Então, o palmeirense teve uma falsa imagem do que poderia acontecer. Agora. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma grande frustração, né? Uma histeria em massa, né? Que redundou em violência, em pancadaria e tudo mais, por causa da grande frustração que o palmeirense teve. Né? Falando em melhor jogada, que alegria pra gente, um campeão do mundo, um cara maravilhoso, está com a gente e é o nosso convidado especial de hoje. Dá uma olhadinha. O nosso convidado de hoje aqui no Mesa Redonda é o famoso xerifão da zaga, Ricardo Roberto Barreto da Rocha, ou simplesmente Ricardo Rocha, é pernambucano, mas ganhou destaque nacional no Guarani, vice-campeão brasileiro de 1986. Depois de uma passagem rápida pelo futebol português, chegou ao São Paulo Futebol Clube, onde faturou 2 títulos paulistas e o brasileiro de 1991. O tricolor seguiu para o Real Madrid. Destaque também para a passagem pelo Newell's Old Boys da Argentina. Mas o auge da carreira
foi mesmo a conquista da Copa do Mundo de 1994. Seja muito bem-vindo ao Mesa Redonda, Ricardo Rocha. Aí sai jogando o Ricardo Rocha, o xerifão do Brasil. Vale por ele toda a torcida. É uma honra muito grande. Sensacional. Olha, primeiro, Flávio, obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Guilherme, Celso, muita história, nós dois, muita história. E meu amigo, muita irmão, resenha, né? meu amigo e irmão, Paulo Sérgio, né? Campeão do mundo com você. Campeão do mundo e um garoto na época, né? Mas já tinha um futuro brilhante e hoje está aqui com vocês. Eu fico muito feliz. Eu acho por tudo que Paulo representou pra gente no Brasil, principalmente fora. E a gente tem que respeitar. Eu falo sempre uma coisa, também o doutor, prazer, é uma coisa que a gente tem que ter orgulho. Paulo me lembrou agora que a gente tem 66 campeões do mundo vivos. O mundo, ele tem mais de 8 bilhões de habitantes, mais ou menos 8 bilhões. Campeões do mundo vivo não tem 400. Flávio, você que é um cara que sabe muito bem da memória e você está aqui tendo 2 caras campeões do mundo hoje aqui. Para mim é um orgulho muito grande ser brasileiro. E a gente tem que guardar isso para sempre. A gente tem uma música que quando a gente foi campeão, a gente leva até hoje, Amigos para Sempre. Né, Paulo? Essa música a gente leva até hoje para sempre, de que? Do sacrifício que houve, né, para ser campeão do mundo. 24 anos depois, eu torço muito para que a gente possa ganhar esse ano. Porque se não ganhar, são 24 anos de novo sem um título mundial. Então eu torço para que, se Deus quiser, o Brasil vai ser campeão. Mas obrigado pelo convite. Essa disputa de Paulo e o Chico aí, a briga é boa, hein? Essa briga é boa. Mais do que isso, nós vamos eternizá-lo no nosso paredão dos craques e do super astro. Lá vai ser de lá. Guilherme Camarda, por favor, Vamos lá, acompanhe o Ricardo. Vamos lá. Já tá assinado? Já. Enquanto Não, o vou Ricardo- assinar lá. Enquanto o Ricardo vai se direto? posicionando, eu só quero. O Ricardo falou de campeões mundiais e o nosso maior de todos, o nosso querido Rei Pelé, foi internado novamente. Ele postou agora há pouco no Twitter. É uma internação mensal para fazer apenas uma ideia do nível que a doença está. Muita saúde para o nosso querido Rei, só para registrar que o Pelé está novamente internado no Hospital Albert Einstein, tá? Vamos Aí, à ó. cerimônia aí, beleza? Aí, Olha que assinado coisa, hein? já. Ótimo, legal. Boa. Obrigado. Parabéns, cara. É uma honra para nós, viu? E Flávio, só uma coisa rapidinho, quando você fala do Pelé. É o maior de todos. Temos que respeitá-lo muito e sempre. Sem dúvida. Obrigado, Pelé, por tudo. A gente sabe do momento que ele está passando. Eu sou muito fã de Pelé, até em demasia. Eu acho que ele não tem nada igual a Pelé para nada, em nenhum esporte. Toda referência em qualquer esporte sempre comparam a ele. Então, é o maior do mundo e, se Deus quiser, vai se recuperar. Virou um sinônimo de grandiosidade, né? Esse é o Pelé de alguma coisa, é o Pelé da química, é o Pelé da física, é o Pelé do tênis. Falando em Pelé, um Pelé do jornalismo, nosso querido Alberto Helena Júnior está com a gente. Boa noite, mestre. É uma honra também tê-lo conosco essa noite durante todo o nosso programa. Muito obrigado, né? Mas eu queria aproveitar aqui para fazer uma referência ao meu querido amigo Higênio, parceiro da noite. Ele, o Murilo Felisberto, a gente via aí passeando pela noite, principalmente lá na Rita Loura, hein? Lembra? Pois é. E, embora estivéssemos em extremos opostos politicamente, ele era um grande parceiro, um grande amigo, e é um jeito muito divertido. Legal. Nós temos a felicidade de ter uma pessoa tão legal, amigo da gente, doutor Maurício Freire, mas infelizmente ele vem aqui porque, de novo, casos de violência terríveis. Boa noite, doutor Maurício. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o senhor. Obrigado por atender nosso convite. Muito boa noite. É sempre uma alegria muito grande vir aqui à Gazeta com todos vocês aqui. É a Gazeta que tem prestado um excelente trabalho na segurança, na campanha de prevenção e segurança, nos permitindo dar algumas dicas de segurança para a nossa população. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês. Muito obrigado, doutor Mauro. Não é pena que quando o senhor vem é porque, né, coisa pegou. Bom, antes da gente falar do título do Chelsea e da conquista do Palmeiras, que eu achei o Palmeiras digno demais. Mas nós vamos conversar sobre isso. Conquista e o também quê? da infeliz violência de tudo, morte, etc. Espera um pouquinho, eu não entendi. Conquista do Palmeiras? O Palmeiras ganhou o quê? Vice Não, do mundo. eu falei a dignidade, não falei Não, eu entendi conquista, desculpa. Dignidade. Não tô bem O São Paulo jogou agora há pouco lá em Campinas e, incrível, ganhou
Depois de 6 meses, o São Paulo volta a ganhar 2 jogos seguidamente. Jonas Campos está no majestoso, no templo dos deuses, maravilhoso. Tem um probleminha? Já a gente volta. Templo dos deuses, aquele local é maravilhoso, divino e tal. Mas parece que o trem passou lá e apitou, né? Apitou nos minutos finais, né? É. O São Paulo, com Marquinhos, ele acabou virando o jogo mais uma vez. Bom, enfim, tudo bem. Ricardo, o São Paulo de hoje não é mais a mesma coisa, né? Não, as mudanças, né? O Rogério está chegando, né? E eu juro, eu pensei quando o São Paulo, quando chega a Muricy e quando ganha o título paulista, eu digo, agora vai. E não foi. E não foi. São Paulo parou. Eu digo, agora com esse título vai dar uma tranquilidade e vai seguir o rumo de títulos, de boas colocações. E o São Paulo parou realmente no tempo. Eu sempre digo uma coisa, que o futuro dos clubes brasileiros estão na base. Na base. O São Paulo tem uma base muito boa. Se gasta milhões. A maioria dos clubes brasileiros se gastam muito. Quer dizer, os clubes grandes, né? E a base ela tem que ser mais aproveitada. Se fala, é muito jovem. Eu também fui jovem e tive essa responsabilidade. Paulo Sérgio também. O jogador tem que saber o que é o São Paulo. O Muricy dá uma entrevista. Você dá uma entrevista de Muricy falando, eu não tenho que motivar ninguém. A motivação é o São Paulo. E ele tem razão. E isso eu vejo que falta no São Paulo. Não é vontade de correr, de jogar, mas saber o que é a história do São Paulo. São Paulo é muito grande. Eu, quando saí do São Paulo e fui para o Real Madrid, o Real Madrid não era maior do que o São Paulo, era em títulos. Champions League já tinha 5, mas não em termos de estrutura. Eu tenho um orgulho muito grande de ter jogado no São Paulo. E digo, o São Paulo foi um dos maiores clubes que eu joguei na minha vida. Joguei em vários clubes, mas em organização, naquele momento, eu só saí do São Paulo... Que ano? 91. Eu saí do São Paulo, o Real Madrid não tinha essa estrutura que se tem hoje, não tinha. Tinha sim um bom centro de treinamento, sim. Mas o do São Paulo não devia... Superava. Nada. Não, superava. Por isso eu digo que o São Paulo atravessa um momento difícil, né? Já há alguns anos, há uma cobrança do seu torcedor, os garotos não conseguem, saem rápido, né? Hoje é muito difícil você manter uma base. Antigamente você mantinha, né? Na minha época, quando eu saí, a gente foi campeão brasileiro e o Tele arranca com aquele time, o Cafu ficou, o Elivelto. Hoje é impossível, Paulo, você. O garoto faz 18 anos, chega no auge, você não tem como segurar. E muitas coisas, quando eu vejo o garoto, eu bato no peito. Uma vez o André falou para mim, tudo é bonito, mas lá fora eles querem ir embora. Para um torcedor ele fala, eu quero ficar, tô lindo. Vem uma proposta de milhões, diz, pelo amor de Deus, me vende. E é normal isso. Paulo entende também, eu saí também muito jovem de Santa Cruz, então o que eu acho? São Paulo perdeu um pouco a sua identidade de títulos. Agora tem uma coisa, o Corinthians teve isso, o Palmeiras também teve, o Santos mais ou menos, alguns clubes tiveram, e agora é o momento do São Paulo. Vamos ao estádio do bicampeão mundial de basquete feminino, e também com 2 copinhas, a nossa querida Ponte Preta. Olha. Olá, Jonas Campos. Necessário, hein? Triste. Que vocês... Fala, Flávio, muito boa noite para você, todo mundo presente aí nesse Mesa Redonda para lá de especial, todo mundo também que nos acompanha. Palco sagrado, né, Flávio Prado? Mas a sua Ponte Preta, hein? Tomou uma virada hoje nos acréscimos do segundo tempo. Pois é, um jogo, na verdade, longe de ser bonito, né? Com muitos erros individuais, muitos erros técnicos por parte das duas equipes. Um primeiro tempo que o São Paulo até tentou se impor, o Rogério Ceni fez algumas mudanças, mas vamos colocar os lances aí para vocês irem acompanhando e entenderem o que eu estou dizendo aqui, a começar pelo primeiro gol da Ponte Preta, né? O São Paulo numa saída de bola, que o Diego Costa acabou perdendo ali na linha do meio-campo, o Arboleda tentou consertar, o São Paulo acabou cedendo um lateral que a Ponte Preta cobrou rapidamente, a defesa dormiu e o Jandrei acabou fazendo pênalti no atacante Pedro Júnior. E aí o Luca, atacante, hoje um dos artilheiros do Campeonato Paulista com 5 gols, foi lá e converteu a cobrança, isso aos 26 minutos do primeiro tempo, o São Paulo com o Jandrei no gol. Outras novidades, saiu em busca desse empate ainda no primeiro tempo, mas chegou em lances isolados, né? Em tentativas de fora da área, por exemplo, com o Gabriel Sara e também com o Reinaldo, que levou muito perigo no finzinho da primeira etapa. O segundo tempo, o Rogério, sem mexer no time ainda no intervalo, tentou fazer o São Paulo criar mais oportunidades, mas isso não aconteceu, a equipe continuou chegando em lances isolados, chutes de fora da área, mas aí o Rogério resolveu mexer em tudo, né? Colocou
o Nicão, Marquinhos, Igor Gomes, Caleri, o próprio Pablo Maia, jogador que vem das categorias de base, e aos 44 minutos, uma jogada diretamente de Cotia, né? Cruzamento do Marquinhos, gol do Gabriel Sara, um belíssimo cabeceio. O São Paulo empatou o jogo aqui no Moisés Lucarelli, parecia que ficaria no 1-1, né? O Sara até tentou mais um lance de cabeça que levou muito perigo. E aos 47 minutos, nos acréscimos, o Moisés Ribeiro, da Ponte Preta, num contra-ataque puxado pelo São Paulo, o Jandrei lançou, o Marquinhos pressionou a marcação do Moisés Ribeiro, que deu de bandeja para o Caleri fazer 2-1, o gol da virada tricolor aqui no Moisés Lucarelli, para o alívio de Rogério Ceni, né? O São Paulo, depois de 6 meses, gente, volta a vencer 2 partidas de maneira consecutiva, dá uma respirada também no Campeonato Paulista. Neste momento assume a 2ª colocação do Grupo B, estamos falando de 7 pontos em 5 jogos, e a Ponte Preta, por outro lado, viu, Flávio Prado, caiu para a 3ª colocação do Grupo D do Campeonato Paulista. Próximos compromissos, a Ponte, quarta-feira, joga aqui mesmo no Moisés Lucarelli contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e o São Paulo, na quinta, recebe a Inter de Limeira lá no Morumbi. Lembrando que no fim de semana o Tricolor tem o primeiro clássico do ano, né? Clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Mais um teste interessante para o Rogério Ceni, que respira um pouquinho mais aliviado, apesar de um jogo com muitos erros por parte das duas equipes, viu, Flávio? Legal, Jonas, muito obrigado. Assim que tivermos informações, vestiários, o tal que o Rogério vai falar, o Jonas volta lá de Campinas. O Jonas falou, né, na quinta-feira Internacional de Limeira, e depois 3 clássicos: Santos, Corinthians e Palmeiras. Então, São Paulo hoje, se perde o jogo, a condição era terrível. Deu para ver o jogo? Estava no final Deu para ver, Paulo? Eu vi. E aí, o que você pode dizer? O primeiro tempo foi muito ruim, né? Bom, boa noite a todos, né? Ricardo, doutor Maurício. Ricardo é um irmão, realmente, são dos poucos jogadores que a gente mantém contato ainda, né? Sempre trocando algumas ideias, eu fazendo algumas perguntas quando necessário. Eu fico muito feliz dele estar aqui conosco. Veio de carro, né? Obrigado. Veio de carro, né? De carro. Que isso, hein? Depois o Celso vai te levar para comer um peixinho. De onde você veio de carro? Você também vai. Eu adoro viajar. Não, mas você veio de carro de onde? Do Rio. Do Rio. Ah, não, eu achei que você tinha vindo de Pernambuco. Não, eu moro no Rio. Ele mora no Rio. Ele é carioca agora, o Ricardo saiu, só pode ter vencido 2 jogos. Você acha o Rio ele é carioca. Eu sou cariocano, mistura de carioca com pernambucano. Não, e em relação ao jogo, foi um jogo no primeiro tempo, eu sempre falei que uma equipe grande, ela tem que se impor. Uma equipe grande, ela, por mais que possa sofrer pressões em momentos do jogo, ela tem que se impor. A equipe do São Paulo não começou assim o primeiro tempo muito ruim. Depois do 1-0, que aí sim começou a tomar mais posse do jogo. Mas no segundo tempo, nas mudanças, como o próprio Jonas falou, nas mudanças, nas substituições, entra a garotada, entra Marquinho, Pablo, Caleri, e dá um outro ritmo para essa equipe. Largura você não vai falar, não, né? Hã? Largura você não vai falar, né? Não. Planejou 44, 47. E a Ponte, né? Ponte pretismo total. É bem da Ponte fazer isso. Não, mas não pode um zagueirão daquele lá fazer aquilo no último minuto do jogo. Não pode. O gol da Ponte, você viu que o São Paulo parou fez linha burra e lateral? Não pode. Jogador profissional. Bateu o lateral, não pode, São Paulo saiu. Pode. Não, e não olha pra bola, vira as costas pra bola. Então, são situações lateral, nunca tinha visto. A equipe do São Paulo no primeiro tempo muito apática, uma equipe que eu não gostei. No segundo tempo foi um outro jogo, você tem que ir na pressão, você precisa fazer pressão e o resultado apareceu. E amanhã o comentário vai ser que o São Paulo ganhou, não do que aconteceu no primeiro tempo. Celso, São Paulo. O São Paulo precisa se acertar. É começo de temporada, a gente sabe das limitações do São Paulo. Mas também já chega, né? Sempre começo de temporada, já é a sexta rodada. Sim, mas o Rogério tá... Sexta rodada já dá mais ou menos, Celso, para saber o que é. Mas acontece que por uma... rodada para acabar o... Calma, mas é que por uma opção do Rogério, o Rogério tem mexido muito no time. O Rogério tem mexido muito no time. Então ele está usando esse começo, tem feito um revezamento, tem testado jogadores, o Léo na zaga, o Léo na lateral esquerda, hoje jogou o Igor Vinícius, o Caleri ficou no banco. Então ele está mexendo, ele não está tão preocupado agora com
com entrosamento. Ele está mais preocupado em ver as possibilidades que ele tem. E isso é possível quando você encara o campeonato como um torneio de pré-temporada. Não tem como ser diferente. Eu acho legítimo isso. Mas você não acha que, por exemplo, você não acha que essas substituições que o Rogério está fazendo não é em vista de achar um posicionamento, de achar um grupo melhor, mas em vista dos problemas que ele está tendo? Eu acho que é um misto. Que jogadores não estão rendendo. Eu acho que é um misto de coisas. Eu acho que tem a ver com o que ele pode contar, quais são as possibilidades, que uma coisa treino. Marquinhos fez o gol aos 47 contra o Santo André e hoje virou o jogo. Ele não fez gol, mas ele virou o jogo. O saudoso Mário Sérgio falava, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, testar no treino é uma coisa, testar no jogo. E eu acho que o Campeonato Paulista permite isso. Apesar de o risco de estar numa zona de rebaixamento. Mas quem vai acreditar que o São Paulo vai cair no Campeonato Paulista? Não, e eu acho também que as equipes do interior estão vindo com muito mais força esse ano. Né? Tiveram um tempo de preparação assim melhor e você vê que as equipes estão dando trabalho para os grandes. Então, o Campeonato Paulista está competitivo. Eu acho que isso faz parte do processo, sabe? Ô, Flávio, eu tenho uma posição um pouco diferente. Eu acho que o Rogério Ceni fez um desabafo aí a semana passada, mas eu acho que ele está se preocupando muito com problemas que não são da conta dele. Ele tem que acertar o time de São Paulo, ele é técnico do São Paulo. Você, quando é contratado para apresentar uma mesa redonda, Futebol Debate, e participar dos programas da TV Gazeta, Troféu, Gazeta Esportiva. Você não é contratado para dirigir o departamento de esportes. Então, se você é contratado para fazer uma coisa, você tem que ir lá e fazer primeiro essa coisa que você foi contratado, que é ser técnico. E ele não está sendo técnico. Ele está preocupado lá com o que o Ricardo Rocha falou, o CT que não é mais aquele, ele está preocupado com o roupeiro que não chega na hora, está preocupado com o presidente que promete e não faz. Tudo isso afeta no time, Chico. Não é isso, tudo não afeta isso afeta time, no time. É lógico que afeta. Dentro de campo, ele é treinador. Se você não tem uma estrutura, se você não dá uma estrutura coerente para o treinador, isso afeta o clube, isso afeta o time. Ele tem que dar padrão técnico, ele tem que chamar. Pergunta para o Ricardo, o Ricardo trabalhou lá. Ele tem que montar o time. O Ricardo trabalhou lá, Chico. Ele não está montando o time. Ele está dando trabalhou lá e sabe como que é. A questão é a seguinte, Ele tá... Não, peraí, eu tô falando. Você já falou, sim, tô falando. tudo então bem. você dá licença. Ele está se preocupando com coisa que não é da alçada dele. Eu acho que é. Não é. É claro não que é. Ele não é é presidente, ele não é manager, ele não é nada. Ele é treinador. Ele tem que chegar pro cara e falar, meu filho, você tem que ir pra ponta direita e fazer essa função. Você, que é zagueiro, tem que ficar nesse posicionamento. A defesa do São Paulo até hoje é mal posicionada. A defesa é mal posicionada. Posso não colocar tem condição. O mestre nessa história? É um absurdo. O Rogério Ceni tem que se mancar. Ele é técnico. Ele não é presidente do São Paulo. O Ricardo estava lá no início dos anos 90. São Paulo era uma referência. O Rogério já estava lá. O São Paulo era uma referência. Então você tem um clube que é uma referência, que tem a melhor estrutura do Brasil e passa a ser sucateado, que você tem um departamento, mas só trabalha fisioterapia até 1h da tarde. Você como treinador, não, é problema dele, não sim. É problema dele, senão ele não pode contar com o jogador. O problema dele é arrumar jogador para jogar no time e o time sair bem. Deixa eu colocar o mestre Heleno na roda. E aí, mestre, o que você pensa desse debate aqui, dessas opiniões tão antagônicas? Olha, o Celso está com muita razão quando ele diz que o Rogério está apenas procurando ainda os jogadores que ele vai considerar ideais para formar um time. Ele não está formando um time, ele está fazendo uma peneira, está garimpando jogadores. E nesse processo, São Paulo obviamente não obtém conjunto. Sem conjunto não há fluência. Sem fluência não há possibilidade do time jogar sobre o adversário, com todas as qualidades necessárias para ganhar o jogo com facilidade contra um time pequeno, por exemplo. Mas eu queria só lembrar o seguinte, a propósito dessa discussão, qual é a abrangência da função do treinador. Eu queria lembrar o Tele Santana. O Tele ia até lá no campo de treino de São Paulo, arrancar a tiririca do gramado para facilitar o jogo, ao mesmo tempo em que ensinava o Cafu a cruzar a bola. Quer dizer, o fim
tudo cai na cabeça do treinador. Portanto, ele tem que se cuidar com relação a todos os elementos que compõem a formação do clube. Eu acho isso. São Paulo está mudando muito, o Rogério está mudando muito o time. Você vê uma coisa, do jogo passado para este jogo, trocou 5 jogadores. Durante a partida, mais 5. Quer dizer, um time inteiro entrou em campo nesse jogo, substituindo o outro. Quer dizer, fica complicado para você fazer o time render adequadamente. Bom, Flávio, o Ricardo, ele trabalhou no São Paulo como jogador e como dirigente. E aí, Ricardo? Então ele pode falar melhor do que nós, o que eu posso falar é que do São Paulo. Eu concordo com a Helena. O Tele era assim também, Chico. Deixa eu te falar uma coisa. O treinador ele tem que ter uma tranquilidade. Eu sou na época do São Paulo que tinha os cardeais. Os jogadores, ele se preocupava em jogar e o treinador em treinar o time. Porque tudo funcionava. Hoje não funciona. Porque quando o Rogério pede, eu quero uma banheira, né? Uma banheira numa piscina cheia, porque, Chico, o cara pede uma vez, às vezes o cara pede 30 vezes e ainda não está cheia. E isso influencia, sim. Agora, eu queria falar em relação a Rogério, tudo que ele está falando, só uma coisa, que a gente está esquecendo. Os jogadores de São Paulo também têm que puxar a responsabilidade para eles. Lógico. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Uma vez eu fui fazer uma reunião, Flávio, lá no Vasco. Os jogadores me pediram, o doutor Eurico ficou sabendo de... Você era jogador? Jogador. Queria uma reunião. Aí ele entrou e disse, para que essa reunião? Eu disse, não, para a gente resolver algumas coisas. Resolver o quê? Valdir, tu tem quantos anos de Vasco? 10. Pimentel, 15. O outro, 8. 10 jogadores tinham 8, 5 de Vasco. Então ele disse, acaba a reunião, vocês têm que jogar futebol. Sabe o que isso significa? Que os caras de São Paulo já têm 2, 3 anos juntos. Jogam juntos. Eu sabia o posicionamento do Paulo, que eu jogava com ele na seleção. Eu sabia o posicionamento, eu jogava com o Ricardo Gomes, com o Aldair, com o Moser, depois veio o Márcio Santos. Se eu ficasse 10 anos, tinha alguma coisa que eu sabia. Tem muitos jogadores que já têm um bom tempo e precisa vestir mais dessa camisa. Uma certa acomodação, né, Ricardo? E saber o que é o São Paulo. É por isso que não dá mais desculpa. Por isso que o Rogério cobra. Ricardo, não dá mais essa desculpa. Não, começo de temporada. Já são 6 jogos. É o Rogério, juntos, né? Quando ele cobra, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe o que está falando. Eu sou fã do Rogério, eu acho que ele colocou muito bem as suas colocações. Agora, também, os jogadores têm que pensar um pouco e dizer, peraí, o cara está lutando por mim. Mas espera um pouco, Ricardo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vi você atuando várias vezes e quando você entrava em campo, você sabia muito bem o que você ia fazer. Muito bem. Eu nunca te vi perdido em jogo nenhum. Nem quando a gente foi lá para o Chile, em 1990, 91. 91. E ficamos lá no Alambrado. Com os pinguins, né? Fomos vice lá, né? O Brasil foi vice. Você entrava em campo, sabia muito bem o que ia fazer. E sabia muito bem o que ia na sua cabeça, qual era a sua relação. Na hora de mudar a tática que o técnico mandava, você mudava. Eu vi você fazer isso várias vezes. E não vem dizer para mim que você não fez porque você fez. Então, o que eu digo para você é o seguinte. Eu acho que seja lá o treinador quem for, tem que ter um esquema tático, cara. Não pode. Qual é o esquema tático do São Paulo? Eu não sei. Mas não, está procurando jogador para acertar. Mas você está falando, olha dos jogadores que você está falando e olha os jogadores que ele tem hoje. Não, sim, primeiro ele precisa ver com quem ele pode contar. Não, mas espera um pouco. Mas o Ricardo Rocha também pegou abacaxi na carreira dele. Será? Ele acabou de falar do Vasco da Gama. Peguei. O Vasco da Gama... Você viu os jogadores que ele falou? Pimentel do Vasco que era super campeão. Opa! Mas o que eu acho, eu entendo, Chico, mas assim, o que eu acho é o seguinte, que o jogador de São Paulo tem que saber o que é o São Paulo e já joga há muito tempo. Se você aí for, o Léo foi pra lateral, o Léo jogou de tudo, mas jogou. Léo se conhece. E é bom Léo jogador. conhece a Arboleta. E é bom jogador. Então você tem uma defesa. Você tem um goleiro que está chegando agora, mas jogou o Volpe. Então, às vezes, não tem desculpa. É posicionamento mesmo. Concordo em algum momento. Também o Rogério tem que melhorar esse posicionamento. Agora, o Rogério está brigando com muitas coisas que preocupam o treinador, que é o fora de campo. Vocês falaram muito bem. O Tele, eu morei na Barra Funda. O Tele acordava de 6 horas, o Tele estava no campo. 6 da manhã? Da manhã. Caminhando, olhando e preocupado com tudo e dando duro em todo mundo. E o Rogério pegou isso. Por isso que ele está sentindo falta. Olha, vou te falar o seguinte. São Paulo é muito forte. Eu trabalhei no São Paulo há 3 anos atrás. Tem tudo para voltar a ser o que é o São Paulo. Agora ficou um pouco para trás. Do Palmeiras, do Flamengo, de alguns clubes atléticos que cresceram.
E isso irrita o Rogério Ceni. Entendeu? Isso deixa ele irritado porque ele gosta do trabalho com perfeição. É aquilo que ele encontrou no São Paulo. E isso que ele quer ver no São Paulo. Não busquem isso como crítica do Rogério. É uma crítica, mas para que ajude o São Paulo a voltar a ser o que o São Paulo quer. Já nós vamos falar da decisão do Palmeiras ontem. Vamos falar de toda a violência. O doutor Maurício está com a gente aqui, tem todo o material. Aliás, é campeão do mundo também, viu, Flávio? Por quê? Ele é torcedor do Chelsea? Não, é campeão de tiro. Chelsea, não. Eu falei, pô, eu levei um susto. É campeão de tiro. Se jogou no Chelsea ontem, ele estava na reserva. Não. Isso você não viu, né, Flávio? Campeão do mundo de tiro. Eu também, eu falei, uai. Agora, tá bom, ainda bem que o senhor é campeão, mas aí estamos tranquilos. E olha que é do tiro, hein? Então toma jeito aí. Vê lá o que você vai perguntar. Já nós vamos falar disso, e claro, tem muita coisa. Pergunta pro Ricardo que você falou, meu caro Guilherme, tá bombando aí, né? Não, o pessoal do São Paulo, eles estão mandando muita mensagem e a maioria delas é perguntando por que ele saiu do São Paulo. Bem, na realidade eu tinha um contrato com o São Paulo, né? Um contrato de 1 ano com o São Paulo, né? E o contrato acabou e não houve o interesse do São Paulo em renovar. Eu fiz de tudo, é claro, eu gostaria de ter ficado no São Paulo na época, ia fazer algumas reformulações em relação ao São Paulo, mas eu tenho um carinho muito grande pelo São Paulo. Um dia eu ainda quero voltar a trabalhar do São Paulo, porque o São Paulo é muito grande. E se eu puder ajudar, vou ajudar. O São Paulo, como eu ajudei, tá? Como ajudei. Eu cheguei no Cruzeiro agora, eu falei, a salvação do Cruzeiro está na base. E isso eu falei no São Paulo. Tem uma coisa no São Paulo, quando eu estava lá, eu falava para todos os treinadores, a Aguirre e todos que estavam lá, diretor, eu falei, a base. Isso era uma coisa minha. Se tiver mais coragem de colocar aquela base, São Paulo tem muitos jogadores. São Paulo hoje tem 3 jogadores que eu admiro e acho que eles estão rendendo pouco, eles podem render mais, porque eu conheço ele muito bem. Eu colocaria no meu... Que são o volante Luan, que parece estar machucado, Luan. Você tem o Sara e você tem o... Nestor? Não, o meia lá, o... que estava para ir para o Real Madrid, agora falaram o... O Igor Gomes? Igor Gomes. Eu colocaria esses 3 jogadores no meio campo. E tenta... Sabe por quê? Você deu um spoilerzinho aí, ele estava para ir para o Real Madrid? Não, o Igor, sim. O Igor, o empresário dele, viu uma entrevista falando que poderia ele ir para o Real Madrid. São 3 garotos, baita jogadores, eu estou te falando. Só que pararam um pouco como o Lisieiro também. E muitas vezes não é culpa do São Paulo, é deles também. Porque a gente sabe, Paulo trabalhou muito isso, sabe disso, principalmente quando ele era garoto e ele escutou as pessoas boas. Hoje em dia qualquer jogador é craque. As pessoas falam, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras é maravilhoso, mas querem ir embora. Então não sai daqui com experiência. Que jogadores jovens, Flávio, sai do Brasil hoje e consegue estourar. Neymar um pouco, porque saiu preparado. Com 3 campeonatos paulistas nas costas, com 2 Libertadores. Aqui, claro. O jogador nenhum, Coutinho, que é um craque, ficou 3 anos perambulando. Porque é muito jovem, não são maus jogadores. Gabigol. Então aí a gente fala... Júnior mesmo, que agora está voando, depois de tá 3 anos, não, um ano não, 3 anos. 3 anos tá lá. Né? Então o que eu falo é que eles saem muito jovens, eles querem sair, ok, vão ganhar o dinheiro, ok. Mas o Brasil hoje se paga muito bem a esses garotos. Os garotos estão fazendo bons contratos. Se tiver um pouquinho de paciência, jogar 2 brasileiros, uma Libertadores, ele chega lá preparado. Mas aí também não é um empresário? Falando muito no ouvido? Que também quer família, a parcela dele. Mas não é só empresário não, o jogador também quer sair. E eu acho normal o jogador querer sair, porque é a sua independência financeira. Mas se ele tiver um projeto e ele confia no seu potencial, a tendência desse jogador é ganhar muito mais. Ganhar muito mais. Você vê, o Coutinho estourou depois de 3, 4 anos lá fora. Pergunta a Paulo o início dele. Quando saiu daqui, você tinha o quê? Um campeonato brasileiro, 2 paulistas, você tinha quantos, Paulo? Tinha um campeonato brasileiro e um campeonato paulista. Jogadores saem às vezes sem nada. Verdade. Estoura com 17 anos, compram e manda ele embora. O Antony, com 18. O Antony, o David Neres jogaram 20 e poucos jogos aqui. Jogou comigo lá em São Paulo, esses garotos. Pois é. Gente, vamos falar do jogo de ontem, de toda a repercussão, que não foi das melhores, pós-jogo. Matéria especial a partir de agora com Alexandre Silvestre. Sábado de sol, de alegria. Sábado
sábado de esperança. Hoje, estamos aqui com a Gazeta e vamos ser campeão. Bicampeão mundial. Vai dar vice-Chiculândia, vai dar Palmeiras. 2-0! 20 mil palmeirenses lotam os arredores do Allianz Parque. Torcedores unidos no reduto alviverde. Do outro lado do mundo, uma façanha a ser alcançada. Derrotar o poderoso campeão europeu. E nessa hora vale tudo. Garçom na rua, churrasquinho raiz, foguete na mão. E desenhar na pele a paixão que bate no peito. É na pele e no coração. Pelo Palmeiras é todo sacrifício. Amor que não tem limite, idade. Nova geração de torcedores que brota na esquina mais verde do Brasil. Arthur, olha o tio. Dá um sorriso. Faz um joia. Família reunida, falando pelos cotovelos. É campeão. Em jogo, o título mundial. O Palmeiras, ao menos, já conquistou o planeta em 51. O Chelsea é isso. E se dependesse da fé, a história iria se repetir. Isso aqui representa um orixá, na verdade um guia que me leva para muitas coisas boas. E é uma coisa mundana, e a coisa mundana é o futebol. E eu sei que ele vai me dar isso. Isso é o Palmeiras. Isso daqui é o Chelsea, que a natureza me trouxe. Aqui, caiu aqui. Então é assim, tipo, tá fechado, tá aberto. E assim vai. E deu certo em vários. A equipe inglesa sai na frente. O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do... Empate à vista. É pênalti, Verdão. Tudo igual. O chão treme. O bairro sacode. O problema é que o VAR amigo deu de bandido. Chelsea 2-1 no finzinho da prorrogação. Que dor, que sofrimento. Bonito é saber perder. Mais uma vez o Luan na cena do crime, né? Não critico o Luan. Todo mundo jogou muita bola. A gente tem que ter muito orgulho desse time. Mas nem todos reagem com bom senso. A ignorância costuma entrar em campo. Agressões covardes. Gente sem noção, sem razão, sem compaixão partindo para a briga. Contra tudo e contra todos. Contra a polícia. PM que não deixa barato, contra-ataque. E o que era para ser uma reunião de pessoas para assistir a final do Mundial de Clubes se transformou numa batalha campal. Muitos feridos e um morto, porque teve inclusive tiro na confusão. Um agente penitenciário armado na multidão acertou em cheio um torcedor. Disparo que, segundo as autoridades, desencadeou a sequência de atos de violência. A mancha estava na quadra, a mancha estava em Dubai, mas existe a mancha gigante e algumas lideranças da nossa torcida não acataram as nossas determinações e quiseram para ir para um confronto. E isso depois nós vamos resolver internamente. Pelas imagens, tá? E pelo fato até dele ser um agente público, nada tem a ver com briga de torcida, com uma possível rivalidade ou qualquer outra coisa de dissidência ou de outra torcida organizada que tenha feito uma emboscada ou qualquer coisa desse tipo. Realmente o tumulto se iniciou por conta desse agente penitenciário, por conta desse disparo de arma de fogo que ele fez contra essa vítima, que acabou vindo a óbito, vindo a falecer. E nesse momento fica muito difícil para a Polícia Civil analisar se esse agente penitenciário agiu ou não em legítima defesa. Por isso, eu optei, a Polícia Civil está prendendo esse autor em flagrante delito por homicídio doloso qualificado. Até quando vamos confundir a guerra simbólica do futebol
com matar ou morrer de verdade. Doutor Maurício Freire, já dá para saber como isso tudo começou? Então, Flávio, esse fato lamentável e que realmente foi o que gerou todo um tumulto, toda uma confusão com feridos, policiais feridos, cavalo ferido, ou seja, a torcida ali partindo para cima dos policiais e da imprensa. Nós tivemos notícia de profissionais da imprensa que também foram acuados. Tudo isso iniciou-se e aí tem a história do agente, né? Ele conta que estava lá, foi confundido com alguém que não era da torcida, né? Embora ele estivesse lá com a camisa bem próxima da torcida. Uma camisa verde, né? Uma camisa verde, né? E que ele quis provar no celular dele que ele era da torcida. E aí deram um tapa, o celular foi ao solo. E aí começaram as agressões e ele acabou tentando se livrar daquilo. Então perdeu o celular, relógio, etc. Começaram a agredi-lo e aí viram a arma. Então a história dele é que tentaram tomar a arma dele, ele sacou da arma para que não fosse tomada e aí saiu correndo. Então você vê trechos, aqui a gente viu também uma parte dessas imagens. O que a gente está buscando agora é as imagens que comprovem isso que ele está falando. As imagens do início desse tumulto, porque depois fica claro ali, ele correndo, sendo perseguido e acaba acontecendo um disparo. Outra coisa que não está clara ainda é que a arma dele, quando ele chegou a um policial, ele disse que ele foi em direção aos policiais militares, a arma chegou, evidentemente. Ele fez um disparo e sem carregador. Então a gente não sabe se tiraram o carregador, se alguém teve a destreza de tirar esse carregador, se ele perdeu o carregador na corrida, se ele tirou esse carregador para dizer que deu um único disparo. Então a gente precisa analisar realmente, nós estamos buscando, as equipes hoje, amanhã, vão estar vasculhando toda a área em busca de testemunhas e em busca dessas imagens. Agora... Maurício, me perdoe que eu nunca peguei uma arma, tá? Sim. Então vou perguntar como totalmente leigo. Me perdoe, muita gente em casa vai rir e tal. Sem o cartucho, não tem disparo? Não, tinha uma munição na câmara, né? Em direção ao cano ali tem uma câmara onde há a deflagração do cartucho. E você tem um carregador onde você armazena a munição. Ele chegou sem esse carregador. Mas poderia ter uma bala lá. Uma munição que foi disparada. Então agora também tem as provas periciais. Que provas periciais são essas? Justamente das imagens para ver se foi só um tiro, o momento exato do tiro e o que aconteceu com essa arma. Também o projétil que está no corpo da vítima, se partiu realmente dessa arma. Porque naquela confusão toda lá, você escuta uma série de estampidos. Então, nessa pura imagem, o Dr. Saad, com toda a razão, ele deliberou por uma série de outros fatos. Primeiro, todo aquele tumulto que foi causado, todos aqueles feridos que estavam lá. Um agente não estando de serviço naquele local, estar armado, ele assumiu o risco de acontecer alguma coisa nesse sentido e poderia ter sido muito mais grave. Vamos supor que ele tivesse lá com aquele carregador total, ele dispararia 17 tiros ali. Imaginem o que acontece. Agora, doutor, muito difícil. Qual foi o argumento dele em relação ao carregador? Ele não soube explicar, ele não sabe explicar. Ele estava até bem frio, bem tranquilo, vamos dizer, consistente naquilo que ele falava. Os policiais militares que acabaram chegando e o prendendo também viram só uma parte daquilo, né? Viram só aquele momento dele correndo. Ele é muito firme nisso, mas ele não sabe o que aconteceu com o carregador. Ele estava machucado? Porque ele alega que ele estava sendo agredido. Ele passou pelo exame de corpo de delito, Flávio, mas nós ficamos lá a noite toda, eu saí de lá às 8 horas da manhã, o doutor Saad saiu depois disso, e a gente não viu esse laudo ainda, mas ele não tinha, assim, tinha algumas escoriações, mas nada, mas naquele último momento que ele é imprensado na grade. Agora, no momento que ele está imprensado na grade, que a polícia militar o colhe e leva para trás dessa grade, aí eu acho que os torcedores acabaram transcendendo, provavelmente por conta aí de bebida, né? A bebida e a massa humana
faz com que as pessoas tenham uma reação diferente, e aí partiram para cima dos policiais militares, que estavam ali, já tinham prendido aquele agressor, se fosse. Existe uma outra versão que fala que ele foi confundido com alguém que estava roubando celular. Toda vez que há uma aglomeração, toda vez que há uma grande quantidade, existe furto e roubo de celular. Mas não nos parece, pelas imagens que chegaram até ontem, até hoje para nós, que ele poderia ter sido confundido com isso, né? Então, o início de tudo eu não consigo entender. Por que começou tudo isso? O Palmeiras perdeu, havia uma frustração, é óbvio. Mas não justificaria, digamos, dentro da versão dele, alguém ser linchado sendo do mesmo grupo. Né? Então, o Isidoro lá esteve ontem conosco, lá da Mancha, e em princípio ele falou que nenhum dos dois pertenciam a nenhuma das torcidas. O DRAD faz reuniões constantes, tem cadastro constante, principalmente quando acontecem esses tumultos, nenhum dos dois estavam cadastrados lá, tá? E depois ele veio falar que o agressor, sim, pertencia à torcida. Então, se a gente falar... O agressor ou o agredido? O agressor, o agente que fez o disparo. Ele era da torcida? Segundo o Isidoro, tá? Para nós não consta isso. Por isso que a gente tem que ouvir outras pessoas. O que eu acho muito estranho... E o rapaz que morreu? Então, ele acha que não. O que eu acho muito estranho é assim, nós estamos lá para ver, para comemorar ou por causa da derrota, etc e tal. Todo mundo se conhece daquela torcida. E aí que a gente não entende, quer dizer, aonde que houve esse... Talvez tenha alguma coisa precedente a isso. Se bem que a gente viu nas próprias imagens, Flávio, você estava falando assim, são membros da mesma... Não só essa, várias outras brigas envolvendo torcedores do Palmeiras. E socos e pancadaria, e gente com camisa organizada e também de organizada. O confronto envolveu muitos outros torcedores brigando entre si. Que todos devem ser conhecidos, todos devem frequentar vários ali momentos, né? Vários blocos que as imagens não é um mostraram, momento único. Eram vários blocos, vários grupos, né, que estavam brigando. Flávio, como ali. que você pode imaginar nos dias de hoje, quer dizer, é uma coisa assim inaceitável. Lá na Zona Norte, o camarada resolveu ir brincar com o cunhado dele. Vai lá, tocou campainha na casa do cunhado e começou a gritar, Palmeiras não tem mundial. O vizinho sai e já sai agredindo o camarada. Aí tomou um soco, foi para dentro da casa, pegou uma outra arma e deu um tiro na cara do camarada. Nossa! Quer dizer, não morreu por milagre. A bala entrou, saiu, foi inclusive o projétil foi localizado. Quem tomou o tiro foi o que foi brigar. Brincar. O que foi brincar com o cunhado. Brincar com o cunhado. Quer dizer, a que ponto nós chegamos, né? Eu não sei, precisa ser feita alguma coisa muito séria. E não adianta dar uma quantidade de pena, ameaçar dar 300 anos de cadeia. Eu acho, e a gente insiste muito isso, todas as vezes que há um grande clássico, o doutor Saad reúne as torcidas, reúne os partícipes daquilo, faz uma série de solicitações que não são cumpridas. Então, eu acho que tanto os líderes de torcida, as federações, a confederação tem que começar a tomar medidas, né, Ricardo, drásticas no seguinte sentido. O que ele quer? Ele quer ir assistir o jogo. Ele quer estar lá no estádio. Proíbe 1, 2, 3, 4, 5 anos, sei lá, de ir no estádio. É isso aí. Aí ele, o que ele vai fazer? Na Inglaterra. A legislação permite isso. Como aconteceu na Inglaterra. Então, a nossa legislação, Flávio, é um negócio que dá aí uma discussão de anos, né? A nossa legislação é muito mal construída de maneira geral. Né? Você tem várias interpretações de legislação. Se você chegar e pegar um camarada desse e falar que ele no dia do jogo, talvez ele tenha que, como em outros países, ficar numa unidade policial durante o período do jogo, e eu faria mais, eu faria ele fazer um trabalho comunitário durante o período do jogo, para ele sentir aquela pena por ter feito algo errado. Não adianta pôr na cadeia. Isso não tem nada. Isso não acontece. Se fizer isso aqui, meu Deus do céu, os direitos do mundo... Mas, doutor, por que não acontece eu acho que isso já acontece, Por que não acontece isso? Porque quem faz a nossa legislação talvez não esteja preparado para fazer uma legislação séria. Você tem uma mesa aqui e você vem e coloca um colchonete. Pode ser uma cama. E se puser lá fora, pode ser uma esteira de tomar sol. Aonde que a gente pode aceitar uma legislação? E eu estou falando de uma legislação geral.
Talvez a Lei Maria da Penha seja uma das legislações mais atuais, mais sérias, né? Mas a legislação geral, trabalhista, penal, toda ela permite essa interpretação. E aí a gente vê que vai 20 anos, vai lá em cima, né, nos suprassumos, e nem eles se entendem. Isso aqui é um copo, isso aqui não é uma garrafa. Não pode ser construída uma legislação diferente. E a gente vai lá e vê eles fazendo uma legislação, às vezes sem entender. Você vê muitos prefeitos no interior sendo penalizados, alguns por outro motivo, mas muitos porque não têm noção da legislação e acabam fazendo e cometendo crimes porque não estão preparados para isso. Doutor Maurício, o senhor é um homem extremamente experiente, é uma pessoa que nos ensina aqui na Gazeta há muito tempo. Tem jeito isso ou o senhor diria que isso aconteceu dessa vez e acontecerá novamente? Se continuar dessa maneira, né? Se o brasileiro continuar pensando assim, isso vai acontecer muitas vezes. Está na hora, né, do bem, e a gente fala aqui, até tem um quadro aqui na Gazeta, né, das forças do bem. Está na hora de quem é de bem se incomodar e se manifestar pacificamente, com argumentos, não indo para a avenida quebrando lojas e fazendo isso, mas de valer a sua condição. Quando a gente fala no porte de arma, o cara está falando, pô, mas ele pode estar armado lá dentro ou não? Lógico, o porte é inerente às forças de segurança. Nós estamos 24 horas. Se eu estiver passeando com a minha família e ver algum ato, eu tenho obrigação de ir lá intervir naquilo. Então a gente fica armado, Ricardo, o tempo todo, 24 horas. Então esse agente, ele poderia estar armado. Ele poderia estar armado. Agora, eu vou num local desse, onde tem bebida, tem aglomeração, não estando de serviço, agora, essa é a questão. Agora, doutor, né? Você fala uma coisa aí, Vander. Você fala assim, tem jeito, a população, a gente faz tudo isso. Mas se essas leis não mudar, vão acontecer. Então, mas para mudar a lei, você tem que mudar aquele que faz a lei. O que tem acontecido... E por que não muda aquele que faz a lei? Tem algum interesse deles? E quem você votou na última eleição? Melhor me calar. Nós vamos agora partir para o lado político e não para o lado esportivo, né? Eu sei, então, porque está morrendo gente. Mas eu só queria lembrar, que a gente muitas vezes... Nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Isso. O que faz a lei é o poder legislativo. Esse pessoal que é eleito não está preparado para fazer uma lei nesse sentido. Esse que é o problema. E hoje o nosso judiciário está legislando, em muitos casos. Então está tudo errado. Então está tudo de cabeça para baixo. Agora tem uma coisa que eu queria perguntar para o senhor. A PM, geralmente, quando tem eventos assim, ela usa filmagens dela mesmo. Ela filma mesmo. Né? 3, 4, 5... câmeras espalhadas. Essas imagens já estão de posse da polícia, porque, vamos supor, esse rapaz, agente penitenciário, foi pego. Isso. Agora, e os outros que fizeram confusão, que quebraram, que machucaram, que tiveram uma ação violenta também? Eles vão ser punidos pelas imagens da polícia? Com a polícia certeza. vai atrás, vai identificar e vai prender? Com certeza. Maurício, só por gentileza, o senhor já responde, por favor, só preciso dar um recadinho aqui e já volto com o senhor. Se não... Desculpe, doutor Maurício, voltando. Imagina, foi até oportuno, porque eu aproveitei aqui e as equipes continuam trabalhando, continuam ouvindo, coletando imagens e acabou de vir uma confirmação aqui, que a vítima era líder de torcida da Mancha Verde. O autor não pertencia a nenhuma organizada. Então foi ao contrário. O que morreu era líder de torcida. E o outro não era. Eu só queria fazer um lembrete que eu acho pertinente, que às vezes no calor da coisa a gente esquece. Em 99, quando o Palmeiras perdeu do Manchester, eu me lembro que teve quebradeira aqui na Paulista, violência em tudo quanto é canto. 1999. A gente está falando que em 1999, a gente está falando de 23 anos atrás. Quer dizer, e situações que se repetem a cada derrota, envolvendo vários clubes, e a cada vitória também. Sim, São Paulo ganhou um brasileiro em 2005, quebrou tudo aqui na Paulista. Então, quer dizer, então é algo que vai se repetindo. Talvez a gente tenha a sensação de que piorou, porque está acontecendo agora, desse exato. Mas é algo que se repete, depois esfria, esfria. Então é uma triste realidade envolvendo futebol, torcida e
incapacidade de lidar com frustrações. E aí, eu fico me perguntando, por exemplo, você tem criança assistindo ali no meio Você viu o número de crianças que tinha? O Silvestre mostrou. Várias crianças, senhoras. Olha o risco ao qual está submetido uma criança, um filho, uma pessoa que não está ali pela paixão pelo clube, não para se envolver com A, com B, com C, com D. Quer dizer, então, Celso, é uma coisa que não dá para acreditar, assim, quando está jogando, sei lá, 2 times, os camaradas se exaltarem, se manifestarem de uma maneira absolutamente errada, é meio que comum. Não deveria, mas é comum. Agora, todo mundo torcia pelo Brasil ali. E o mesmo não importa que time eu torço, ali é o Brasil. E ali são gente que torce pelo mesmo time, se agredindo mutuamente. Agora, não torceram pelo time do Brasil, mas aí já é outra coisa. Mas ali naquele lugar, sim, todos torciam pelo mesmo time. Todos torciam pelo mesmo time. Alberto Helena Júnior, por favor, a sua colocação sobre os fatos e o doutor Maurício está à disposição. A grande pergunta do doutor Maurício foi a seguinte, ao Ricardo Rocha, meu querido Ricardo Rocha, a quem manda um abraço. Em quem você votou? Porque não há causa, não há efeito sem causa. O Brasil vive mergulhado na ignorância há séculos, não é de agora. Ultimamente tem sido mais explícita essa violência natural do indivíduo que já ultrapassa o limite de qualquer sentido de razão que possa haver numa sociedade. Você não tendo educação, e o Brasil conspira contra a educação em massa desde sempre e vai continuar assim, é para benefício de uma elite ignorante, analfabeta e que quer apenas defender os seus interesses e não os interesses da nação, do povo brasileiro. Então, começa por aí, a falta de educação. A falta de educação passiva, ela faz o quê? Ela produz ignorantes. Ignorante faz o quê? Ele segue a manada, ele segue o rebanho. Ele não é capaz de pensar por si mesmo. Ele não é capaz de examinar uma realidade e tirar uma conclusão disso. Ele vai na valsa. E aí, e neste momento específico que o Brasil vive, é um momento de ódio, de confusão, de estupidez. Por exemplo, você imagina o seguinte, você vê que o ministro da Cultura vai passear nos Estados Unidos com o nosso dinheirinho e não há nenhuma grande festa, nenhuma grande comemoração, nenhuma grande celebração da Semana da Arte Moderna que completa 100 anos neste ano. E é exatamente o grande marco cultural da história do Brasil. Em todos os setores, a música com Vila Lobos, na pintura com a Anita Malfatti na literatura, enfim, com o Mário de Andrade, o Antônio de Alcântara Machado, por aí vai. Quer dizer, nós desconhecemos a história, repetimos os mesmos erros por ignorância, por burrice, por falta de capacidade de raciocinar sobre a realidade do Brasil. É isso aí. Doutor Maurício, a gente vê agora, há pouco mostrou de novo essa imagem, um rapaz de verde correndo e um monte de gente atrás dele. É esse o rapaz que atirou? É esse o rapaz. E ali a gente, naquelas imagens, aí, olha, você vê, ele ameaça, ali, né? Ele vira a arma para trás, mas não parece que não dispara, aí que a perícia vai ver. Você vê, chega um camarada sem camisa e o de camisa. Antes disso, esse vídeo, você vê o camarada de camisa, que é a vítima, tá? Veio correndo atrás dele, para num determinado momento, quando ele gira a arma para trás pela primeira vez, e depois parece que chama, ou aparece esse camarada sem camisa, e ele volta a perseguir o agente, né? Então, são vários momentos. O que a gente não pode, Chico, sabe,
fazer um julgamento sobre uma imagem simples. Isso é muito complexo. Mas para ficar bem claro, doutor Maurício, então, nesse momento... testemunhas, outros vídeos... Aqui, então, só aproveitando essa imagem mesmo. Sim. Neste momento, esse rapaz vem correndo, ele não atirou ainda. Não. Eles estão por algum motivo, ele está sendo perseguido. A vítima está nessa cena. E ela está perseguindo que é aquele o rapaz. De camisa, que está de camisa branca e boné. O que cai. É o que cai. Então, neste momento, por alguma razão, ele é perseguido pela vítima. Isso. E aí vem mais um grupo de pessoas atrás dele também. 5, 6 pessoas. E aí, em que momento ele atira? A hora que ele cai ali? Na hora que ele vira ali, que o camarada vai pegar nele, realmente, aí, ó. É aí? Não, mais pra frente. Não, ele vai virar agora. Quando ele vira, um agarra ele, ele tropeça meio, agarram ele, ó. Agora, ao disparo. Ele tá mostrando a arma, mas eles não param mesmo mostrando a arma. Quer dizer, na hora que ele dispara, ele está sendo pressionado. Na hora que ele faz o disparo, ele está sendo pressionado por várias pessoas. Aí isso, né? Exatamente. Isso traz algum atenuante para ele? É claro que vamos ter julgamentos, o senhor já falou. Se você visse só esse quadro, sim. Porque ele estava absolutamente acuado, as pessoas tentando tomar a arma dele e poderiam causar um mal maior. Este único quadro. Por isso é que não é tão simples assim, a gente precisa ver... Agora, esse quadro dá ele, entre aspas, um atenuante. Um atenuante, exatamente. Agora, hoje a audiência de custódia está suspensa por conta da pandemia, então são enviados todos os dados do flagrante e uma série de fotografias até do autor para o judiciário, e o judiciário, o juiz determinou, enfim, manteve a prisão e ainda transformou em prisão preventiva, ou seja... A análise do juiz também foi igual à análise feita pelo Dr. Saad. Agora, eu queria só aproveitar um ganchinho, só para complementar o que a gente falava. Eu, nos meus 44 anos de polícia, eu tive a oportunidade de fazer a segurança de 3 papas, mas de Sua Santidade, o Dalai Lama. E conversando com ele no Mosteiro São Bento, ele contou a história. O Dalai Lama nasce com a marca do Dalai. Ele, com 5 anos, foi identificado como Dalai e ele foi ser preparado para ser um líder espiritual. E se a gente entrar aí na internet, vocês vão acompanhar tudo que ele estudou. Então, só para ser um líder espiritual, ele falava 8 idiomas, ele foi estudar matemática, física quântica, ciências, ou seja, se preparou absolutamente. Por que a gente não consegue fazer com que as pessoas que criam a nossa legislação, que a gente tem que cumprir, se preparem também, Chico? Doutor Maurício, esta foto, olha, acabou de ser postado. Mancha verde, torcida, nota de pesar. Com tristeza, comunicamos o falecimento do nosso amigo Dante, que era membro da nossa torcida e apaixonado pelo Palmeiras. Nossas condolências aos familiares. O corpo será velado hoje no velório municipal de Caieiras, aí tem o endereço, a partir das 13 horas. O enterro será no Cemitério da Paz, na Avenida José, Paraná. Eu imagino que isso foi hoje, então, já foi, né? Deve ter, já sido foi. Hoje. Então é esse rapaz, sim, ele está inclusive aí com a roupa da torcida uniformizada e a torcida assume, sim, que ele é um membro da torcida. Foi o que a gente não tinha essa informação ontem, inclusive pelo próprio Isidoro lá, isentando ele, mas enfim, ele pertence ali. Ô doutor, uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, se existe, o senhor que é um policial de carreira, se existe um preparo para o policial, porque na verdade, o Celso tem razão no que ele disse, há de tempos em tempos, essa histeria coletiva se repete. Exato. Né? Eu, na minha opinião, eu acho que é uma característica do próprio sistema que a gente vive. Né? Um sistema que o desemprego é muito grande, né? A injustiça social é enorme. Né? O Mário Covas falava que a injustiça social no Brasil é por metro quadrado. Né? Você para num farol, você vê um Mustang, você vê um carro de bicicleta e alguém pedindo esmola. Quer dizer, tudo isso, uma hora arrebenta, uma hora explode. A polícia tem consciência disso, que essa histeria coletiva ela pode se repetir a qualquer momento, em qualquer lugar? Tem sim, e as academias têm preparado muitos policiais nesse sentido. Eu mesmo fui diretor da Academia de Polícia por 5 anos e a gente mudava constantemente o conteúdo programático das nossas matérias, preparando o policial para o dia de hoje. O mundo caminha numa velocidade cibernética, nós temos que acompanhar essa velocidade.
Agora, o que acontece é que eu acho que há uma banalização geral da violência. Concordo. Do qual todos nós aqui somos culpados também. Porque eu vou perguntar, Celso, na sua casa, você deixa entrar Carmageddon, Donkey Nukem, algum joguinho daqueles para os nossos filhos que só marca ponto quando mata, só marca ponto quando atropela, só marca ponto quando esquarteja. Então nós estamos criando uma geração que acredita que a violência é natural. E isso não pode ser natural. Perfeito. Uma morte é complicado. Quando nós vimos lá 11 de setembro, aquele número de vítimas, né, foi um clamor. Hoje, né, acontece coisas similares, constantemente está havendo a morte, piores. E a gente está achando que está natural. Isso não é natural, não pode, nunca será natural. O que me entristece. Vamos falar dos nossos... Opa, olha, tá vendo? Na hora, hein? Vamos lá. Chamou, hein? Vamos para o primeiro presente. Hashtag Mesa Redonda no Twitter, tem mais ainda, então continue comentando lá. Vamos lá. Primeiro presente, a camisa 2, oficial do Chelsea, camisa do tamanho G. E o pôster, o mesmo que a gente está no cenário do Ricardo Rocha, assinado, vai para Selma de Moura Casimiro, tá? Nossa equipe vai entrar em contato, tem que buscar aqui na TV Gazeta essa semana. Casimiro que joga no Real Madrid. Verdade, tá olha, vendo? Tem o sobrenome do jogador. Nós não falamos do jogo, acho que nós precisamos falar, né? Claro. Vamos botar a bola para rolar, para falar do jogo. Olha, vamos ver o que se falou depois do jogo. Vestiário do Palmeiras, as declarações do treinador e dos jogadores. Tenho um orgulho muito grande nos nossos jogadores. Fizemos um trabalho tremendo, uma preparação fantástica. Portanto, muito orgulhoso dos meus jogadores e a minha segunda palavra queria que fosse para o nosso adversário. Uma equipa muito bem orientada, com um grande treinador, grandes jogadores e foram justos vencedores, embora o jogo tenha sido definido em detalhes, mas isto é futebol, aceitar a decisão e mais uma vez, como disse, dar os parabéns ao nosso adversário. O detalhe foi exatamente esse, não vou buscar desculpas ao lado, foi esse, um lance, um canto, uma segunda bola chutada, bateu na mão de um jogador meu e o árbitro viu no VAR que foi penalti e foi penalti. É penalti e aceitar e seguir. Vou curar o que estou a sangrar por dentro, mas vou-vos dizer isto, eu vou proibir os meus jogadores de não celebrar este segundo lugar. Há deles que não cheguem ao hotel e que não tomem cerveja, que não vão no avião, vou ser o primeiro a obrigá-los a celebrar este segundo lugar. Se eles não fizerem isso, aí vão ter que levar comigo. Antes de mais nada, eu quero dizer que para mim não foi pênalti. Pela regra, não foi pênalti. O Luan uma porrada, queima-roupa, bate no braço dele. Quem apitou foi um árbitro de 5ª categoria, árbitro australiano. A Austrália é maravilhosa, mas não tem hábito de futebol. Lá não se joga futebol. Lá eles são bons em canguru, numa série de esportes e natação. Não foi pênalti. Mas aqui, como aqui tem um monte que é marcado assim, passou batido. Não foi pênalti. Não houve intenção e não houve gesto antinatural. Bom, o Palmeiras tem realmente razão de ficar orgulhoso. Desculpa eu discordar de você, porque a bola chutada pela Aspicueta, ela tinha endereço certo. Sim. Ela ia morrer dentro do gol. Sim. Então, se a mão do jogador do Palmeiras estava aberta e impediu com que a trajetória da bola... No movimento natural ou antinatural? Natural ou antinatural? Foi natural. Natural. Ele pulou. Se é natural, não é pênalti. O que vale é movimento antinatural. Se foi natural, nós estamos cansados de ver. A mão dele está levantada. Ninguém levanta a mão. Foi natural. Então, ele vira e faz assim, ó. E a bola bate no braço. Hoje não se considera só a intenção ou não, Flávio. Intenção e movimento natural. Sim, movimento natural. Mas se a mão, ela amplia o espaço... Se não for de forma natural. Ele vira e é uma porrada. Mas ele leva... Que tinha endereço certo, era gol do... É que esses pênaltis têm sido marcados, Flávio. Essa é uma recomendação da FIFA. Tem sido marcado em países de quinta linha. Na Inglaterra não se marca esse tipo de pênalti. Se o braço, ele amplia o seu corpo... De maneira antinatural. Ele vira, ele toma uma porrada. Ele não vira pra meter a mão na bola. Ele toma uma porrada e vira.
olha como a bola. Ele estende o braço, tá? A mão tá Gente, é o seguinte, vocês acham que ele meteu a mão lá pra tirar a bola do eu acho que a bola bateu na mão. Então acabou, morreu aí. Mas a orientação não é... Isso está na regra. A mão acima da cabeça. Não está na regra, não. Movimento antinatural e intenção. Só o que conta. Se você em casa achar que o movimento foi antinatural e que ele teve intenção, foi pênalti. Eu acho que não houve intenção nenhuma. É uma porrada, ele vira e a bola bate no braço dele. É isso que eu vi. Foi dessa maneira. Agora, claro, é interpretativo. Se você em casa acha que ele quis meter a mão, teve intenção, ou que ele faz um movimento antinatural, foi pênalti. Para mim, pênalti, aqui na Europa não se marca. Se marca com o árbitro da Austrália. E o do Chelsea? Então, pelo que eu vi, o Thiago mete a mão de propósito. Agora me falaram que é uma cena que o Gustavo Gomes bate no braço dele e aí eleva o braço. Se bater e elevar, também não é. Pra mim foi pênalti. Também não é. Tanto do Chelsea Pra mim, os dois pênaltis foram pênaltis. O próprio Abel reconheceu isso. Mas tudo bem. Aqui no Brasil eles dão 300. Agora, a questão é, Palmeiras fez um bom jogo? Fez um bom jogo. Dentro daquilo que o... Podia fazer... Você quer que eu repita os números para você? Não, vou repetir. Você já viu os números? Você olhou dentro da filosofia... O Corinthians fez um bom jogo contra o Chelsea, Chico? Não. Os números são exatamente iguais. O pequeno joga forte contra o Corinthians. Chega a coragem que eu quero dizer no sentido de tamanho da história do time, o Palmeiras foi covarde. Grana, do dinheiro. O Palmeiras foi covarde. Na hora da prorrogação, o Chelsea estava morto. O que fez o senhor? Como morto, marcando em cima, marcando, faz uma marcação alta na prorrogação. O senhor Abel recuou o time inteiro do Palmeiras, tirou o Dudu. O Dudu estava morto, saiu porque não aguentava o time do Palmeiras para levar para os pênaltis. Claro, o português que dá para fazer. Você ganha do Chelsea. A tática dele foi errada. Você tem dois jeitos de ganhar do Chelsea. Ou num acidente, como aconteceu com o Corinthians, ou levando para os pênaltis. Porque no tete a tete não dá. Mas o Corinthians teve coragem de ir para cima. O Corinthians não ficou na covardia da Mas aí é uma questão... Mas aí é uma questão... É só você ver o E esse Chelsea é melhor que o 2012. Mas aí é uma questão de estratégia do treinador. Palmeiras jogou assim contra Atlético Mineiro. Palmeiras jogou assim contra o Flamengo. Contra a Galinha Morta. Isso aí é o Chelsea. Contra o Santos. Contra o Santos. Quer dizer, então foi... E assim, teve aplicação tática do Palmeiras? Aí teve. O futebol é sério, teve intensidade na marcação? Teve. Teve contragolpe? Teve. O Palmeiras teve oportunidade de bolas o goleiro do Chelsea pegou? O Palmeiras, quando o Abel fala que os jogadores têm que se sentir orgulhosos, tem sim, que o Palmeiras teve uma entrega e levou um jogo para uma prorrogação. Para de fazer média com a torcida. Não estou fazendo média, não preciso fazer média, eu estou falando a realidade. Mas, Chico, o Palmeiras entregou o que ele tem. É isso aí. Eu acho que... É o que dava para entregar. O Palmeiras fez o que podia fazer? Eu acho que fez. Agora, só que tem uma coisa, o que eu acho em relação ao Palmeiras e Chelsea. O banco do Chelsea é muito mais forte. Você tira um Lukaku e bota um time verde. Né, Paulo? Você tem jogadores com um nível muito maior. Então é a diferença também. Acho até que o Tuchel, ele erra. Ele erra quando ele tira o Hudson Odoi, que estava sendo o melhor ali do jogo. Eu acho que ele até errou. Mas depois ele tem tanta qualidade no banco que ele consertou aquilo que ele fez errado. Eu posso falar agora? Pode falar, mas depois eu vou falar o número do jogo. Você pode falar. Houve um comprometimento muito grande por parte dos jogadores do Palmeiras. É isso aí, teve. Você viu o Scarpa jogando quase de lateral esquerdo. O Rony ele voltando para marcar. Na linha. O Rony dando carrinho lá atrás e chegando no ataque que foi o que o Jorge Henrique fez lá Veiga também. O Veiga jogou muito bem, marcando muito bem no setor do meio-campo. Chegou um momento que ele outra alternativa, Paulo? Não tinha outra alternativa, mas tinha que fazer isso. Teve momentos então, que não teria outra alternativa. Não, e no contragolpe, teve um contragolpe com o Zé Rafael, que se ele vai mais forte na bola, se ele vai convicto na bola, ele deixa o Rony na cara do gol. Mas cadê não sei se nós temos o lance aí, passar aí. Entendeu? Deixava na cara do gol. Então houve um comprometimento sim da equipe do Palmeiras. O Palmeiras jogou de acordo com aquilo que poderia jogar. Numa bola, poderia ter feito sim o gol e fechado o jogo. Então foi um bom jogo, sim. Você eu também fala da exceção, com você não fala da regra. Você está falando da exceção. Não, eu estou falando daquilo que eu vi, o esquema tático montado e o comprometimento dos atletas dentro de campo. Só a produção não pôs. Mas é o seguinte, posse de bola, 70,6 para o Chelsea, 29,4 para o Palmeiras. Normal. Para começar por aí. Do Corinthians foi 60%. Disputa de bola ganha, 52% para o Chelsea,
48% para o Palmeiras. Equilíbrio. O jogo aéreo, 54,5% para o Chelsea, 45,5% para o Pau a Palmeiras. pau, hein? Pau a pau. Impedimentos, 0 para o Chelsea, 4 para o Palmeiras. Pau a pau. Mal Cima, colocado o ataque do Palmeiras. Aqui, escanteios, 7 para o Chelsea, 3 para o Palmeiras. Ó. Ataque, 2 gols para o Chelsea, 1, né? Com o VAR, né? Um time que custa 5 vezes mais. Total Prorrogação. de chutes a gol. 20 do Chelsea, 11 do Palmeiras. Ô, louco, então vocês vão foi tomar 20 banho. O time que Onde custa que Parabéns foi ao essas Palmeiras. bolas de chute a gol? Onde foi essas bolas de chute a gol? Vice-campeão Ninguém falou que Mas ia pra alguém fora falou lá, que o pô. Chelsea não foi Não melhor? ganhou em nenhum item. Para com isso, Claro não que enganar não. o público, pô. Claro que Pode não. puxar o saco Mas dos isso é caras, óbvio. pô. Isso é Passando óbvio. a mão na cabeça Nenhum do cara. time Pô, brasileiro, ninguém aqui tá nenhum falando time que o brasileiro Chelsea- tem capacidade de jogar E de igual ninguém pra aqui igual tá com o time falando que o Tem que Chelsea não é escolher. uma grande Tá equipe, passando a que mão não na teve o cabeça do controle Palmeiras. do jogo. Não tem um Ninguém item está que o falando Palmeiras aqui, nós ganhou. estamos falando que a equipe Ricardo, do Palmeiras... por favor, a sua opinião a taticamente respeito foi bem, pô. friamente. Lógico. Dá para um time brasileiro jogar de igual para igual com o time Não, inglês? não é o brasileiro, nenhum sul-americano. Deixa eu falar uma coisa, eu acho que, se eu não me engano, o Tico tem uma boa memória, você, Flávio, Celso também, vamos lá. Eu acho que em 15 anos, só o Corinthians que Só ganhou. o Corinthians ganhou. Não precisa responder muito. Em 15 anos, só o Corinthians ganhou. Com o Cássio, melhor do jogo. E outra coisa que eu queria falar pra você, nas últimas 4 Copas do Mundo, só o europeus que ganhou. Tá a resposta. Sabe o que é isso? Um pouco de humildade. O Palmeiras jogou o que podia jogar. Ricardo, em 10 anos, foi a primeira vez que um time brasileiro fez um gol. Foi o gol do Guerreiro e agora esse. Time brasileiro, time sul-americano, nem gol faz. Nas últimas 12 competições, em 5, o sul-americano nem chegou. Flávio, eu entendo tudo isso, mas você não pode chegar aqui e falar que o Palmeiras jogou mal. Não pode. Presente, senhores, presente. Vamos lá. O presente que o Chico queria, que é o moletom do Palmeiras, mas não vai dar, Chico. Eu vou ter que dar pro pessoal do Twitter aqui. Moletom do Palmeiras, tamanho G. E o livro Tudo Pode Dar Certo, do Paulo Henrique Dursi. Vai pro Alexandro dos Santos Leite. Lembrando, tem que buscar aqui na Avenida Paulista. Tem mais presente, então continue na hashtag Mesa Redonda no Twitter. Vamos lá. E se a gente entrar nos Trend Top, nós vamos fazer um negócio especial pra vocês Jantar aí. com o Paulo As Sérgio. pessoas, um jantarzinho com a gente aqui, Com o vai Paulo. ser legal, hein? Vai ser bacana. É o seguinte, nós vamos ouvir o mestre Alberto Helena. Antes, eu só quero mostrar pra vocês o que o Abel Ferreira falou com os seus jogadores após o resultado. Ele deu aquela entrevista dizendo que estava orgulhoso do time e aí eles foram lá pra dentro e se encontraram. Vamos ver o que aconteceu. O mestre depois vai falar a respeito e a gente volta ao tema. Vamos lá. O futebol é respeitar e celebrar quando ganhamos, respeitar os nossos adversários quando ganham eles, e quando nós damos tudo, quando vocês fazem o que fizeram hoje, e isso não há ninguém mais crítico. É mim, ao Vitor, desde sempre, ao nosso trabalho aqui. Portanto, é um orgulho do caralho ser vosso treinador. Olhem nos meus olhos, isso. E antes do jogo disse-vos que eu nunca tinha estado num grupo como jogador e como treinador com valores, não é de dinheiro, com valores de respeito, de competitividade, de ambição como este. Não tive em nenhum, nem como jogador, nem como treinador. Agora sim, agarrem nisso, cara. Agarrem nisso com unhas e dentes, agarrem nisso. Ok? Os mais novos, os mais velhos. Está entendido? É um orgulho do caralho ser vosso treinador, é um orgulho do caralho pertencer a esta família. Isso é o que eu tenho para vos dizer, mas não. Aí o desabafo do Abel. O Abel não desabafo, não. Uma conversa entre os jogadores. Aqui queria Mestre falar, né? Alberto Helena Júnior, no jogo, essa conversa do Abel, gostaríamos da sua opinião. Bom, eu confesso que não deu para eu entender direito o que ele falou nesse contato com os jogadores, mas ouvi bem o que ele declarou depois do jogo e beirou o patético, né? Quer dizer, ter orgulho e exigir que os jogadores vibrem e comemorem, celebrem o segundo lugar no campeonato, só tem um jogo. Né? Quer dizer, o primeiro não vale nada, porque é sempre contra aqueles algo, qualquer coisa que não significam nada no panorama mundial. Entre o futebol da América do Sul e o da Europa, os principais centros da Europa, diga assim, porque não é, por exemplo, uma crescente aí em Portugal.
Portugal é mais ou menos igual ao nosso aqui, não tem muita diferença. Mas a Espanha, a Alemanha, a Inglaterra, o Ajax e tal, sim, há um oceano separando os dois continentes futebolísticos. Mas acontece que, nesse caso específico, o Chelsea está em via de revés, ele está abaixo. Ele está jogando menos do que estava jogando quando foi campeão lá da Europa, né? E o Palmeiras, ao contrário, estava em ascensão, se preparando, tudo mais e tal. A diferença técnica é a favor do Chelsea, mas também não é tão grande assim a ponto de justificar o Palmeiras jogar 120 minutos lá atrás, com 8, 9 jogadores, numa retranca que deixaria envergonhado o Milton Museto. O Palmeiras não jogou a bola, o Palmeiras só evitou tomar gol. Não é nada, não fez nada o jogo inteiro. E o Chelsea só não obteve um resultado maior porque está em viés de baixa, porque não está bem. Se tivesse bem, faria 3, 4, do jeito que o Palmeiras se comportou. É isso aí, não estou dizendo que o Palmeiras devia chegar a enfrentar pau a pau, porque a diferença é grande. Mas, neste caso específico, podia jogar um pouquinho mais, né? Tentar um pouquinho mais, jogar a bola, pô. Bom, óbvio, são opiniões diferentes e a gente respeita todas. Para mim, o Palmeiras fez o que dava para fazer. Foi longe até demais. Se o Chelsea está realmente num dia melhor, ele ganharia com mais facilidade. Fosse o City do Guardiola, ia ser um horror. O City que o Chelsea venceu. Mas não é o Palmeiras, é qualquer time da América do Sul. Flávio, eu queria falar a respeito. Eu acho que a gente está confundindo uma coisa. A gente está esperando alguma coisa do Abel que ele não tem. Exato. Ele não é um cara ofensivo. Não é esse cara, não. É isso aí. A gente tem que analisar o Abel e o time dele como joga. Aleluia. Ok. Exatamente. Tá, agora quando você fala, o Abel jogou a final contra o Santos, foi campeão sensacional. Um chutão lá de fora, sim. O cara acerta aquele chute, né? Um cruzamento. Ontem o gol, acho que é um lateral que se bate, né? Que pega na mão. Não, contra o Flamengo. Vocês, contra o Flamengo, o melhor jogador. Contra o Flamengo, ok, é um erro do garoto do Flamengo, tem um baita jogador. Houve o gol. Eu não estou falando, é a chance que você tem que aproveitar. Agora, se você analisar um Palmeiras com Abel ofensivo, esse eu ainda não vi. Exato. Dentro então não vem buscar uma coisa agora no final do que ele nunca entregou. Me desculpe. Eu gosto do Abel, é um bom treinador, 2 títulos sul-americanos da Libertadores, merecido. Foi bem o Palmeiras, dentro do que Abel se propôs a jogar. Tirando isso, eu vou ser sincero, de todos os treinadores de fora que vieram, o único que eu vi alguma coisa de mudança foi Jorge Jesus. Exatamente. Taticamente, tá? Parabéns. E nesse caso ainda, Ricardo, quando jogou com o Liverpool... E porque tem um belo time, quando jogou e tinha jogadores comprometidos, que isso é o treinador, Paulo, que a gente estava falando. Isso foi ele também. Mas um belo negócio, mas quando jogou com o Liverpool também foi encolhido. Uma bola você também pode definir o jogo. Foi o que ele fez contra o Atlético Mineiro, foi o que ele fez contra o São Paulo, ele fez contra o Flamengo. Mas, cara, é um sistema de jogo dele. É isso que eu tô te falando. Mas, é um sistema ponto, cara. Paulo, é um então não adianta falar assim, pô, Paulo é palmeirense. Não sou palmeirense, mas também eu tô aqui pra comentar, cara. Não tô aqui pra ficar fazendo média com um, com o outro, não, cara. Sabe por que o sistema de jogo dele, eu falo agora... Tá certo, ele não tá certo. Não. Mas é o sistema de jogo dele. E outra coisa que eu vou falar a vocês é o seguinte, você falou, tá certíssimo, Paulo. É a maneira de jogar, mas quer ver uma coisa? Eu assisti o jogo do Santos. Era muito mais time do Palmeiras. É isso aí, não precisava isso. Não, como era bem, mais time, sofreu. Mas no caso tudo de bem ontem, é uma decisão. Mas no caso de ontem, o Flamengo, que encantou e foi encantador mesmo, também jogou igual com o Liverpool. É uma diferença muito grande do europeu. Qualquer time brasileiro jogaria igual. Flamengo não jogou retrancado. Jogou sim. 9 chutes contra 1. E te digo uma coisa, e não é desmérito, tá? Só uma coisa, tá? Não é desmérito para o Palmeiras. Eu sou fã do trabalho, tá? O Chelsea não é o maior time do mundo hoje. O Liverpool, naquele momento, era o maior time do mundo.
Sim, mas o Palmeiras... Sim, jogadores voando. Sim, mas não precisa ser o melhor time do mundo para ser muito melhor do que os times da América do Sul, gente. Mas a questão... Se é o City, ia ser um vareio. O Chelsea é um grande time da Premier League. Tem algum time da Premier League, daqueles Big Six, que algum time do Brasil encara? Não dá. Não dá. Eu tô falando por quê? Por dinheiro, por ser seleção mundial, por estrutura, por ideia, por E não tudo. passou a vergonha do que o Santos passou de Neymar com o Barcelona. Palmeiras não passou vergonha. Exatamente. Ele lutou o que ele tem. É isso aí, cara. Né, Paulo? Só Maurício, ele tem jogo. Eu não consegui assistir muito, porque... O senhor torce para que time? Eu torço por time do Pelé. Aliás, eu queria deixar nossas orações ao grande sem Pelé. dúvida, sem dúvida. Eu fico triste de ver, porque no meu tempo o barato era fazer o maior número de esportes possíveis. Eu fiz vários, depois me concentrei no tiro. Mas naquela época a gente via um futebol arte. É isso aí. A gente via o camarada vestir e suar a camisa. A gente não viu o camarada tirar o pezinho ali, principalmente no jogo de seleção brasileira, para não perder o contratinho que ele tem lá de milhões, né? Então acho que está faltando para o nosso jogador, de verdade, vestir a camisa, suar, ir lá e defender para ser o primeiro colocado. Vamos ver como é que a torcida do Palmeiras recebeu o time. O time já está em casa, já chegou. Vamos dar uma olhadinha. A derrota para o Chelsea na decisão do Mundial de Clubes não abalou em nada o sentimento do Érico pelo Palmeiras. Ele foi um dos cerca de 30 palmeirenses que foram até o Aeroporto Internacional de Guarulhos para acompanhar o retorno ao Brasil dos vice-campeões do mundo. Apoio total. Nosso time, graças a Deus, a gente tem já uma certa idade, né? E vem acompanhando o time. Os últimos anos é só alegria. Palmeiras é coração, é alma. Como diz a música, meu único amor. A aeronave que trouxe o Verdão de volta a São Paulo chegou em Guarulhos às 1h30 da tarde. Antes de deixar o aeroporto, o técnico Abel Ferreira fez questão de presentear um torcedor com um agasalho do Palmeiras. E pouco mais de 1 hora depois da aterrissagem, a delegação palmeirense comandada por Dudu e Rafael Veiga partiu rumo à academia de futebol. No CT, mais de 100 torcedores fizeram muita festa com a chegada do ônibus do Palmeiras. Não dá pra explicar. Vou falar senão eu acabo chorando. Tá chorando aí, Frank? Por quê, rapaz? Não dá pra explicar. É coisa de louco isso daqui, meu. Mesmo o time não ganhando, a sensação é que o time caiu de pé, né? Perdeu, caiu de pé. Time sem palavras. Não consigo nem explicar, cara. É uma loucura isso daqui. Todos os jogadores que deixavam a academia eram bastante exaltados pela torcida, inclusive o zagueiro Luan, autor do pênalti que originou o segundo gol do Chelsea. Depois da chegada aqui na academia de futebol, os jogadores do Palmeiras foram liberados pela comissão técnica. Eles só se reapresentam nesta terça-feira. Isso porque, na quarta, o Verdão tem duelo importante pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras vai até Araraquara enfrentar a Ferroviária. O título mundial não veio em Abu Dhabi, mas a partida diante do Chelsea deixa a impressão de que o Palmeiras vai sim continuar voando em 2022. Bom, nós vamos continuar nesse tema, porque o garoto Gabriel Menino, ele deu um like. Curtiu. Curtiu a postagem do Chelsea de campeão mundial. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Vitória do Chelsea. Chelsea posta uma foto como campeão, Champions, e lá um like, uma curtida do Gabriel Menino, que não foi relacionado para o Mundial. Nem ele, nem o Patrick. Já tinha postado antes uma mensagem meio enigmática, reclamando, falando que ele tem força, não sei. Ele ficou meio chateado quando foi cortado ali. Que ainda bem, né? Se ele acha bom, que eu ficaria preocupado. Ricardo Rocha, tem algum problema aí? Você acha que o jogador que foi cortado às vésperas do Mundial... Hoje tudo é problema. Hoje tudo que você faz, tudo que você fala, todo mundo, em redes sociais, você é muito bem acompanhado. Se tu perguntar é legal, não, mas é um garoto, tá? É um garoto. Eu acho pior é o cara que beija o clube do Corinthians, vai escudo, aí vai pro Palmeiras, beija o escudo do Palmeiras, vai pro Flamengo. Isso é pior do que tudo. Então, é um garoto, claro que tem que chegar, amigo, calma, né? Porque o torcedor do Palmeiras, ele tá sentindo, tá dolorido com a perda do título, mas é um garoto. Chama, repreende,
né? Mas é um belo jogador, tá? É só isso, eu acho que tem que ser. Conversar com ele, bater um papo com ele, chamar ele, né? Mas assim, hoje realmente é muito difícil. Tudo que você faz, tudo que você responde, né? Se você fala que é branco, não é branco. Uma vez eu falei uma coisa, né? Assim, homenagem, né, ao dia do negro, eu falei o dia do negro, um cara falou assim, não é negro, é preto. Aí eu falei, tá, desculpa, é preto. Aí o cara disse, não é preto, é negro. Então, caramba, eu falei, eu vou pra onde? Então, porque cada um sempre vai ser contra alguma coisa o que você fala. Então, é um garoto, se perguntar legal, não, mas né? A gente para pensar, eu estava imaginando, né? O time do Palmeiras entrando, vem do Lukaku, vem do Thiago Silva, o maior goleiro do mundo, Mendy. Pô, cara, é o sonho de um jogador. Tudo bem, mas para tudo. Não podemos perder a chance de fazer um paredão com o campeoníssimo Ricardo Rocha. Ixi. As perguntas que você nunca fez ou que você queria ter feito a Ricardo Rocha, nós vamos fazer agora. Caramba. Ricardo Rocha, você trabalhou no São Paulo recentemente. Você acredita que com a gestão Júlio Casares, o São Paulo mudou realmente ou não mudou coisa nenhuma? Está tentando mudar. O Júlio é uma pessoa séria, está tentando mudar. Eu confio no seu trabalho. O problema do São Paulo é como outros clubes, são gestões passadas. E ele está tentando melhorar. Eu confio no seu trabalho. Celso Cardoso. Ricardo, você como atleta ou como dirigente, já viu grupo de jogador derrubar treinador? Já vi, sim. Eu não vou citar, mas já vi pessoas realmente que não estavam bem com o treinador. Não digo derrubar, mas eu vi uma insatisfação do grupo em relação a um treinador. E eu era um garoto ainda, escutei algumas coisas, mas faz parte. Era o momento do jogo e o treinador também, ele teve problemas seríssimos com alguns jogadores importantes do grupo. E isso realmente ficou ruim, abalou muito o grupo, mas, não digo corpo mole, mas a rapaziada, se tirasse ele, seria uma satisfação. Como isso é feito? E como isso é feito para derrubar? Não é como isso é feito, a insatisfação, o jogador vai para o eu era um garoto, eu vi jogador no departamento médico, não voltava, jogadores importantes, entendeu? Então tem muitas coisas para se fazer em relação a isso. É fácil, não é difícil não. Quando o treinador também não está com o grupo, é muito difícil, né, a coisa caminhar bem. Se você era um garoto, ou Santa Cruz ou Guarani. Eu era um garoto. Paulo Sérgio. Cara, no período que você foi coordenador no São Paulo, e eu creio que fazem 3, 4 anos, né? 3 anos. 3 anos. A estrutura, a infraestrutura já estava defasada? Estava, Paulo. Estava defasada. E a gente comentava isso. É um dos problemas. A gente tinha falado com o presidente lá da melhora, o Raí. A preocupação do Raí era enorme, né? Eu tinha conhecido o que o Corinthians fez. Eu estive no Corinthians antes de ir para o São Paulo. Eu fiz uma visita, né? Fiz uma visita a alguns clubes do Atlético Mineiro e eu vi realmente, aquele São Paulo que eu vi nos anos 90 não tinha nada a ver com esse São Paulo que a gente chegou, né? Eu, o Raí, as pessoas que conheciam o São Paulo, então era muito, muito defasado e precisa melhorar. E quando você vê Rogério Ceni reclamando como ele está até agora, é porque realmente está difícil, né? Você coordenar e trabalhar. Mas eu acredito, é como eu te falei, o São Paulo é muito grande. Tem uma torcida maravilhosa, tem um grupo de pessoas que querem ajudar o São Paulo, mas o maior problema do São Paulo e dos clubes, né, é o político, Paulo. Enquanto houver esse embate, essa guerra, São Paulo vai sofrer um pouco. Chico Leque. Meu querido Ricardo Rocha, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Quando ele comprou o Cruzeiro, ele mandou embora você, o Vanderlei Luxemburgo e o goleiro Fábio, que hoje está no Fluminense e jogando bem. Jogando bem. Ficou alguma mágoa? Velho, eu acho que não. Da minha parte, né, é o seguinte, o Ronaldo é o dono não, né? A empresa que comprou o Cruzeiro e o Ronaldo faz o que quer. Ele é o dono, Essa pergunta é muito legal, até porque eu vou tocar num assunto que o torcedor agora viu, que a gente colocou na justiça. Eu fui o último a colocar, eu não queria colocar, e só vou em ênfase do que você falou, foi muito boa essa pergunta, que é o seguinte, não, mágoa nenhuma, ele é o dono, ele faz o que quer, né? Agora eu acho que faltou um pouco falta de respeito, não digo do Ronaldo, das pessoas. A gente pegou o Cruzeiro em 19º colocado, a gente pegou o Cruzeiro praticamente na 3ª divisão, com
meses de salário atrasado, com 5 meses de salário dos funcionários, saímos de lá em dezembro com a casa em ordem, com tudo pago, até coisas do ano 2020, eu acho, né? Então, Vanderlei foi espetacular, fez um belo trabalho, e na hora de cobrar, vamos dizer, um mês que faltava, a gente foi cobrar. Então, ninguém atendeu a gente, e isso é uma mágoa que eu tenho do presidente Sérgio, mas muito, porque eu liguei para ele, e ele falou, não, uma pessoa vai te ligar, vai cuidar, ninguém ligou para a gente. Então, o torcedor, às vezes, ficou revoltado, pô, a gente confiou em você, colocou o Cruzeiro na justiça, e digo a esse torcedor, liguei várias vezes, ninguém me atendeu, a pessoa da SAF de Ronaldo iriam ligar para mim e para as pessoas, não ligaram, não tiveram consideração nenhuma, esse trabalho de base foi todo feito pelo Vanderlei Luxemburgo, e quando você, um mês de salário, coloca na justiça, taxado por alguns como mercenário. Tem muita coisa que eu vou falar mais adiante, né, do que foi feito o Vanderlei Luxemburgo e todo o seu grupo. Então a gente colocou na justiça por uma simples razão, torcedor cruzeirense. Liguei lá e uma pessoa lá de dentro falou assim, não vão receber, coloca na justiça. Guilherme Camarda. Ricardo, na sua visão, quem foi melhor técnico? Tele Santana ou Parreira? Os dois são ótimos treinadores, depende do que... O Parreira é um campeão e tem uma história da seleção brasileira. Sempre quem ganha, né? Como o Parreira foi campeão do mundo, você enaltece mais. Ele foi um baita treinador. Um baita, não teve a sorte de ganhar. Eu não digo não teve a sorte, ele teve duas Copas do Mundo, né? Ele foi treinador de 2 Copas do Mundo. Então não é só azar também não, tá? Eu vi uma entrevista de algumas pessoas daquele grupo de 82, o Zico, vê uma entrevista do Zico que ele fala, hoje eu sairia do time e colocaria o Paulo Isidoro. Porque os gols foram por ali pela esquerda, onde Paulo Isidoro jogava. E tem mais, eu não sei se é verdade, me falaram que esse time que Tele entrou nunca jogou junto, nenhuma vez. Parece que nunca fizeram um jogo, aquele time sonhado nunca fez um jogo. Aí tiraram o Paulo Isidoro para colocar todo mundo, então Zico dá essa entrevista, né? Então eu acho que também tem os erros de Tele e seus acertos, muito mais acertos, principalmente na equipe do São Paulo. E quero mandar um recado à torcida de São Paulo. Quando a gente foi campeão, quando a gente perde o título para o Corinthians, né, em 90, todo mundo queria que Tele fosse embora. Chamaram o Tele de pé frio, que é muito fácil agora mostrar o que é. Você sabe, você participou, o Flávio estava. Tele era considerado pé frio no Brasil, porque não ganhava a Copa do Mundo e nem título. Estou mentindo? Verdade ou mentira? Verdade. Tá? Então, quando ele ganha, quando a gente perde do Corinthians, Paulo estava no Corinthians, né, Paulo? Vocês foram campeões brasileiros, eu não joguei aquele jogo, porque eu vinha de uma lesão. E muitas pessoas falaram, vai jogar contra o Corinthians a decisão, e Tele não me colocou. E um jogador me falou, depois de muito tempo, e isso eu fiquei chateado com o Tele, que os jogadores foram em cima dele e falaram, professor, tem que colocar Ricardo. Era Ivan, os garotos, coloca o Ricardo, porque dá peso. E ele falou assim para esse jogador, eu não mando vocês embora porque eu não tenho mais jogadores, senão eu mandava vocês todos embora. Isso um jogador do São Paulo falou para mim, e eu fiquei sabendo, e fiquei chateado, claro, porque eu estava preparado para jogar contra o Corinthians, eu já estava curado, ele não quis. Ano seguinte, a gente vai disputar um título contra o Bragantino, machuca o Elivelto, e ele vem comigo, e ele já era um outro Tele. Ele continua a ser aquele. Ele veio falar comigo, pô, eu estou muito preocupado porque Elivelto não vai jogar, não chega. E a gente já tinha vindo de 2 campeonatos como vice. Ele chega para mim e falou, eu falei, professor, eu tenho uma ideia. Foi eu que falei para ele. E depois eu falei para o jogador, eu falei, bota o Cafu. O lado forte do Bragantino é o Gil Baiano. Bota o Cafu e traz o Zé Teodoro, que é experiente. Pouca gente sabe disso. E eu falei para alguns jogadores, ele vai em vocês e vai pedir isso. A gente precisa ser campeão. São Paulo não pode ser vice de novo. Porque se o São Paulo perde o Bragantino, Tele não tinha história no São Paulo, porque ia ser mandado embora. 2 vezes vice, você precisava ganhar. E o São Paulo arranca depois que ganha do Bragantino. É campeão brasileiro, eu fui para o Real Madrid, e o São Paulo ele segue vitorioso, com o Cafu, com toda a geração Raí, com todo mundo. Então são histórias do futebol que pouca gente sabe. E é bom você falar um pouco agora, porque futebol é um pouco de mentira. As pessoas não têm às vezes coragem de falar. Então para mim, quando você fala os dois, 50 e 50. O Parreira para mim é como um pai, como uma pessoa
que me ajudou bastante em alguns momentos, um cara inteligentíssimo, e o Tele é aquele cara durão que eu aprendi a gostar e a respeitá-lo, da seriedade do trabalho, e muitos jogadores de São Paulo devem a sua vida ao Tele Santana, pelo trabalho que ele fez, porque muitos jogadores estavam em baixa, e o crescimento desses jogadores foi com a chegada do Tele Santana. Boa, Ricardo. Boa. Maestria. Tem mais prêmio, não tem? Tem mais o último presente para quem participou na hashtag. Pode falar já? Vamos lá, manda bala. Então a bola de campo oficial da Topper, presente da loja Gol de Placa, e também o pôster assinado pelo Ricardo Rocha, vai para o Valmir Martim Benedito, tá? Também lembrando, tem que buscar aqui na Avenida Paulista essa semana, nossa equipe vai entrar em contato. É isso aí, Flavito. Quer que já fale enquete? Não, ainda não. Não, ainda não, segura só. Não, o Corinthians ninguém vai falar nada, né? Vamos dar um Chico, por favor. Você queria dar o número dos Corinthians e Chelsea? Fala do Corinthians e Chelsea. Dá o número do Corinthians e Chelsea. Vamos lá. Foi campeão. É que eu tinha esquecido, porque ele não disputou o Mundial, disputou o Paulista, disputou nada. Então, tem técnico. Habemos técnico ou não habemos técnico? Ainda não, meu querido Flávio Prado. E infelizmente ainda não foi decidido pelo treinador, mas eu estou gostando bastante. Eu acho que tem que esticar mesmo esse negócio, porque o Fernando Lázaro está encaixando o time. Eu também estou gostando muito dele. Eu acho que o importante agora é encaixar o time. Então, se é o Fernando Lázaro, se é o Flávio Prado, se sou eu, se é o doutor, se é o Ricardo Rocha, pouco importa. E o Fernando Lázaro está encaixando o time. Ele está deixando os caras jogarem. Sabe quando você entra em campo para se divertir? Isso é bom. É o que está acontecendo com o Corinthians. O Corinthians entra em campo com um futebol leve, solto, sabe, agradável. Eu não vou falar futebol moleque porque só tem coroa, né? Mas lembra um pouco aquele futebol gostoso. Quer dizer, estamos trocando. Antes jogava para divertir os outros, agora está tudo É um grupo muito solto. Aí que tem que ter critério na escolha do técnico. Não adianta olhar a nacionalidade. Traz um técnico como o Abel Ferreira para o Corinthians, não vai dar certo. Não vai dar certo. Que esse não é um time para jogar de maneira reativa. O mestre já falou isso aí, não e dá. Ele tem razão. Eu acho que tem que um ser colombiano que deixa o time jogar. Colombiano? Eu acho. Virar um colombiano? Eu acho. Ih, tem informação nova. Você falou. Vai, solta na roda. Informação nova aí, é Osório? Eu acho que foi do São Paulo. Osório. Osório. Seria bom, hein? Falaram que não ia sair nada lá de dentro. Aí eu viro corintiano mesmo. Adoro Osório. Mas você já não era corintiano? Não entendi. Sim, mas aí eu fico mais. Tá. Aí eu vou tatuar. Entendi. Tem tudo a ver com o Corinthians de hoje. Enquetezinha? Vamos lá. Abel Ferreira já pode ser apontado como o maior treinador da história do Palmeiras. Deu que chupa Celso 5,55%. Tá escrito isso aqui. Deu que chupa Celso 5,55%. Estranho, né? Sim, 55%? 5,55%. Antes tá escrito chupa Celso, não sei porquê aqui. Tá bom. Estranho. Bom, um abraço ao mestre Alberto Helena, Ricardo Rocha, uma honra te receber aqui, meu amigo. Doutor Maurício, obrigado por dedicar mais uma noite aqui pra gente, muito obrigado. Abraço, Celso, abraço, meu caro Paulo, um abraço, Chico, e o vice-campeão do mundo lhe manda lembranças. Até amanhã, 6 da tarde, no Gazeta Esportiva. Tchau. Boa, Chelsea.